um cigarro de maconha há 3 anos atrás. O médico vem chamar assistente social para fazer atendimento com aquela mãe. E, assim, o papel do assistente social nessa parte, assim, que eu vi que tem uma responsabilização do conselho, mas dentro dos hospitais, o papel do serviço social tem que ser muito discutido, porque eu fui orientada pela minha supervisão a notar aspectos de abstinência nas mães. Tem situações bem péssimas que a gente passa lá, nesse sentido, de esse abrigamento, a mãe tem o bebê, é usuária, já veio o abrigamento direto. Isso está muito presente, acho que não precisa nem de uma nota, porque isso já vem acontecendo e não é só pelo conselho, mas é da nossa categoria. Só compartilhar a experiência. Obrigada. Mais alguém? Passa para a mesa. João. Eu vou tentar falar primeiro da relação do dependente com a família, mas eu acho que já entra muito no assunto também do uso recreativo. E eu acho que foi muito perspicaz a sua fala no sentido de que é exatamente isso, o uso recreativo é para quem? Eu quis pontuar que mesmo o uso recreativo também é uma tentativa de aliviar sofrimento quando a gente usa drogas nesse sentido. Porque quando a gente está estressado, a gente vai beber uma cerveja. Meio que essa coisa meio clichê mesmo. E, inclusive, acho que é interessante pontuar que com todas as ações ultimamente na Cracolândia, da Prefeitura, o que a gente observa é que o uso aumenta, não diminui. Porque as pessoas ficam muito mais em estado de vulnerabilidade, ficam muito mais aflitas com tudo que está acontecendo, passam a se drogar muito mais. Sobre a relação com os familiares, eu acho que vai variar muito de família para família, as estruturas familiares, assim. Porque eu acho que, da mesma maneira que a pessoa que está fazendo uso prejudicial de alguma substância precisa de acolhimento, a família também precisa desse acolhimento. Inclusive para entender o que é que aquele familiar está passando com o uso da droga. Como eu estava, dessa perspectiva, inclusive pelos estudos do Dr. Carl Hart, que eu acho que a maioria deve conhecer, que é um neuro-americano que estudou o crack lá, nos Estados Unidos. Essa perspectiva nos ajuda muito a compreender que as pessoas estão em sofrimento e em solidão, e por isso que elas buscam a droga. A droga, inclusive, às vezes é para socialização. Certo? Então, para as pessoas conseguirem de fato se conectar, elas precisam da droga. O que está causando esse sofrimento da pessoa que está sendo chamada de dependente? Por que ela precisa da droga? Por que ela tem sentido essa necessidade? Ajudar a família a compreender que existe um sofrimento por trás disso ajuda a desconstruir o moralismo e a culpabilização da pessoa. Porque se a gente só culpabiliza a pessoa de você é o bêbado, você está causando a desestruturação da família, a pessoa fica em estado de sofrimento ainda maior. Ela não recebe apoio nenhum. Como é que a gente vai criar estratégias, então, para conseguir juntar essa família, sabe, criar esse apoio, investigar quais são os conflitos internos na família, porque toda família tem conflito. E aí, eu acho que ajudar nesse processo, facilitar esse processo das pessoas se compreenderem e conseguir se apoiarem. Ligando um pouco do tema do racismo também, com o uso recreativo e com a morte da juventude negra, eu acho que é exatamente isso que vocês já colocaram. Uma das maneiras de justificar a perseguição de pessoas negras é culpabilizá-las pelo tráfico. Se cria esse estereótipo de que é o negro traficante que mora na periferia, que é perigoso e que é assim perseguido. Eu não estou conseguindo lembrar os dados, mas no estado de São Paulo, ano passado, 2 a 3 pessoas foram mortas pela polícia por dia. É um número muito assustador. Então, isso acontece de fato. A juventude negra é perseguida. Isso é conhecido já, apesar de fingido que não, né? Na mídia, etc., é fingido que não, mas isso acontece. E a droga é mais uma das desculpas.
Quando a gente fala de legalização, eu acho que isso é uma coisa muito importante também para a gente pensar, né, que esse debate não seja feito de maneira muito apressada e que a gente não acelere, não seja feito pela classe burguesa, como você estava colocando. Porque todas essas pessoas que trabalham no comércio, no varejo das drogas, o que vai acontecer com elas se elas forem, quando a droga for legalizada? Entende? Tipo, essas pessoas simplesmente vão ter que buscar outro tipo de fonte de renda, porque a maioria acaba optando, mas não muito bem optando, né? Acaba encurralado pela falta de oportunidades e não trabalhar nesse tipo de comércio, que é muito perigoso, que é muito violento, e tudo mais. Então, eu acho que a legalização só pode acontecer se a gente considerar adequadamente a reparação para todas essas pessoas. Tem alguns movimentos que defendem a criação da venda do lucro, a criação de um fundo feito a partir do lucro da venda da droga depois de legalizada para a juventude negra e para as pessoas encarceradas. Eu não sei se isso é suficiente. Eu acho que talvez conseguir que essas pessoas que já estão nesse comércio fossem abraçadas e participadas e privilegiadas no momento da legalização mais interessante, que elas tivessem mais acesso. Eu acho que vou nesse caminho por aí. Um pouquinho da diferença da descriminalização, da regulação e da legalização, né? Eu acho que você vai saber explicar muito melhor, mas basicamente foi isso, de como que a gente discrimina primeiro o usuário, que em 2006 a nova lei de drogas tentou fazer um pouco isso, mas de uma maneira bastante torta, porque não colocou objetivos práticos de que era uma pessoa considerada traficante. Então acaba que na leitura da lei, no momento do julgamento, é o juiz que decide se a quantidade que a pessoa está aportando é para uso pessoal ou para tráfico. E aí a gente sabe que uma pessoa, sei lá, em Genópolis pode ser pega com 25 gramas de maconha e vai ser considerado usuário, e uma pessoa periférica que tiver com 5 gramas vai ser encarcerado como traficante. Inclusive, a gente sabe que acontece dos policiais carregarem o kit flagrante. Então, você coloca um pouco de droga na pessoa que você quer incriminar e diz que ele é traficante. Isso também seria necessário que a gente tivesse o princípio da inocência, que até a pessoa provar que a pessoa está fazendo tráfico, ela não pode ser enquadrada como traficante. Eu acho que isso é um dos caminhos já da descriminalização. Aí eu acho que eu vou deixar para você responder, na verdade, melhor. Obrigado. Fabiola. Caramba. Vocês me apertaram sem me abraçar aqui. Vamos lá. Vivian. Comunidade... família, que era a sua questão, que eu já misturei tudo aqui. Antes só fazer um adendo sobre a questão das comunidades terapêuticas. E aí também, não deu tempo de eu falar isso, assim como eu disse que eu não crucifico as comunidades terapêuticas, eu também não crucifico os assistentes sociais que lá estão. É importante a gente dizer isso. É importante a gente conhecer esses colegas que lá estão. Para isso, o conjunto deliberou no encontro retrasado, eu acho, não é nem nesse último encontro, que todos os CREs do Brasil passem a fazer uma pesquisa, né, uma visita pela COF de comunidades terapêuticas onde tem o assistente social, meio que para traçar o perfil desse colega que lá está, para então a gente começar a discutir com esse público que lá está. É um ponto. A Vivian pergunta sobre família. O João já esclareceu uma perspectiva que eu também concordo, mas o que eu tenho a dizer, Vivian, que talvez seja o maior desafio, porque se já é um desafio atuar com aquele indivíduo que consome drogas e que tem problemas com drogas, portanto, porque nem todo mundo que consome drogas tem problemas com drogas, ponto, né? A gente tem que partir disso, e quem tem problemas, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 10% a no máximo 15% da população que consome drogas. É um número pequeno, não é desprezível, mas é pequeno.
Se eu estou lidando com esse público que consome drogas e tem problemas na vida cotidiana, seja de ordem física, trabalho, família, enfim, na sociedade por conta de drogas, se já é um desafio atuar com os ditos, entre aspas, dependentes químicos, porque até a concepção de dependência química tem sido questionada criticamente para aquele conceito da Organização Mundial de Saúde, que dirá a família? Porque a família quer solução mágica, a família quer solução rápida. Enclausurar, retirar do convívio aquele indivíduo que está agressivo, violento, que vendeu tudo dentro de casa para poder fumar, cheirar, o que for. A família quer o alívio, a família quer, ou muitas vezes, inclusive, proteger, porque o que a gente está vendo das pessoas que estão sendo internadas compulsoriamente não tem problemas diretamente com o consumo de drogas, mas tem problemas com o tráfico. E as comunidades terapêuticas têm servido para colocar pessoas ameaçadas de morte. Eu tenho encontrado no Espírito Santo, eu visitei todas as comunidades, a gente tem uma pesquisa de 4 em 4 anos, o meu núcleo faz, que é visitar todos os serviços, nos 78 municípios. A última diagnóstico que a gente fez foi em 2015. Eu visitei todo o estado, entrei em todas as instituições que existem de tratamento no estado. E o que eu tenho encontrado lá dentro é isso, não são pessoas dependentes químicos, são pessoas que têm violações diversas de direitos, moradia, saúde, habitação, desemprego, pobreza, né? Porque a exclusão social vem antes, o crack vem depois. Né? A droga vem depois. Muitas vezes a droga é a salvação, entre aspas, desse indivíduo, é a saída, né? Muitas vezes a droga é o que melhor tem na vida dele, porque a vida dele já é uma desgraça danada de violação de direito desde que nasceu. Então, a família, ela quer a solução mágica. A família vem com discurso pronto para a CAPES, vem com discurso pronto para o CRAS, né? Para os serviços, porque ela quer retirar aquele indivíduo do convívio social por diversos motivos. Então, da mesma forma como eu estou dizendo aqui, que a nossa concepção deve ser pela via da bioética, da ética do humano, é por essa via que eu vou atender essa família, com as diferentes expressões que ela traz, especificidades. A hora que eu ouvir essa família, compreender essa família e dialogar com essa família de forma verdadeira, né, sincera, é o caminho, né? E o que a gente tem visto? A RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, tem, às vezes, negado atendimento à família se o usuário não vem junto. Isso é um grande equívoco. A RAPS é porta aberta para qualquer indivíduo que sequer, quiçá, imagina que tem algum problema na área de drogas. Então, eu preciso acolher, enquanto profissional, essa família. E é só no acolhimento, na clínica ampliada. Clínica é uma opção política, a gente tem que compreender o que é clínica, o que é cuidado integral, né? E aí o serviço social tem muito acumulado sobre isso e a gente precisa compreender, porque essa família ela precisa ser cuidada, como já foi dito aqui. O Júlio traz a discussão de legalizar, né? Legalizar para quem, que eu acho que é a pergunta da mesa, né? Regular para quem? Se essa regulação no Brasil ou nos países ditos de periferia não forem colocadas e pautadas pela população que sofre as maiores consequências do proibicionismo, da guerra às drogas, que no nosso caso é sim a população preta pobre da periferia, dificilmente a gente vai ter uma regulação de forma que nós defendemos, vai ser uma regulação capitalista. Isso é muito cruel, como eu vinha falando, a gente está vindo com uma defesa e um movimento muito forte da regulação pela direita. O nosso país tem uma história, né, colonialista, escravocrata, genocídio, racista, e isso para nós no serviço social, então, é ponto de partida para compreender a política de drogas. E aí acrescento também a questão de gênero nesse sentido, né? E aí, para emendar com a pergunta do Augusto, da regulação, só uma outra questão aqui que eu tinha pensado para mediar com o Júlio, que é a questão e que o João falou, a gente tem uma polícia, né, gente? É a polícia que mais mata no mundo.
Então, isso já é uma guerra, né? E a guerra é isso, para quem tem um endereço, tem um perfil, está traçado, parece que a gente está voltando lá na época do Lombroso, né? Que desenha o perfil daquele alvo, e a política proibicionista, ela tem um alvo muito definido, principalmente no Brasil. Então, se a gente não discutir, por isso que eu amo essa área que eu escolhi estudar, eu sou apaixonada e envolvida pelo tema, porque falar de política de drogas, a gente vai puxando tantas ramificações, é falar, por exemplo, de desmilitarização da polícia. É um outro debate que é caro para nós, né? Essa discussão que é polêmico. Então, assim, eu me sinto muito mais desafiada quando lá no meu estado eu sou chamada pela polícia militar, pelo PROERD. Aqui tem PROERD também, né? Nem os Estados Unidos faz mais o PROERD, né? É um modelo norte-americano, o Brasil insiste em fazer que eu seja falar de drogas com as nossas crianças da forma mais moralista do que o PROERD. Tem nem igreja no meio, né? É moralismo, nem sei de que ordem. Então, eu me sinto mais desafiada quando é dialogar com esses sujeitos. E a gente precisa ir para a periferia dialogar. O nosso núcleo lá, por exemplo, a gente tem feito discussões, rodas de conversa na rua, nas praças, né, nos bairros de periferia, com a garotada que está envolvida de alguma forma com tráfico, seja no âmbito da família, seja diretamente, enfim. Temos que dialogar com esse povo. Dialogar entre nós é muito bacana, né? É muito bom dialogar com pares, mas é preciso a gente sair desse lugar. E o Augusto falando da regulação, Augusto, você me pergunta quais são os entraves e me aponta um, que é o conservadorismo religioso e, como eu disse antes, né, essa bancada evangélica tem tratorado, colocou a fórceps a comunidade terapêutica na RAPS. Quando a RAPS foi criada, a lei, né, 3088, que regulamenta a rede de atenção psicossocial, se vocês lerem os serviços, comunidade terapêutica está lá. E aí isso e foi estratégia de Osmar Terra, né, que é hoje o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, que junto com aquela bancada conservadora, evangélica e católica também, porque a frente ela é de religiosos, ela não é só de evangélicos, vai colocar fórceps as comunidades terapêuticas na RAPS para poder disputar fundo público, porque essa galera está querendo isso, é recurso público, né? Não basta eu, pastor, padre, que desejo o próximo para o outro, abrir no meu quintal a comunidade terapêutica, eu quero disputar o recurso público para manter a minha comunidade aberta. Então, isso é claro, e não é só na política de drogas. Essa bancada, nós temos 2 frentes nacionais, são as maiores frentes no Congresso, com maior número de deputados, são as frentes parlamentares em defesa dessa política de drogas. A maior frente que tem maior assinatura de parlamentar são as frentes de drogas, puxada por essa bancada. Isso é um entrave que está posto, e eu diria um outro entrave, que eu até fui destrinchar isso na minha tese de doutorado, que é o enfraquecimento da esquerda. O enfraquecimento da esquerda, a fragmentação da esquerda, porque a minha tese foi sobre a luta antiproibicionista, e eu entrevistei sujeitos considerados antiproibicionistas que estão tocando a luta no Brasil. Um dos meus sujeitos, que eu tentei até o último minuto da tese, era tentar entrevistar o Fernando Henrique. É óbvio, né, que eu, uma reles professorinha do Espírito Santo, que nem existe no mapa, o Fernando Henrique não ia me dar entrevista, mas entrevistei a equipe dele. E aí, o que eu identifiquei nessa luta antiproibicionista? Falar de antiproibicionismo, não está todo mundo falando da mesma coisa também, não. Temos muitos campos, é uma luta fragmentada. E pior do que a direita, porque a direita também é fragmentada, mas nesse momento ela se une porque o interesse é um só, é lucrar com tudo isso. Pensa quem detém a... Ai, esqueci o nome. O direito pelo cultivo da maconha no Brasil tem um nome, esqueci. É a direita, né? É o grupo do Luciano Huck, que já comprou o direito de... Enfim, esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar. E o que mais me assustou foi que dentro dos ditos de esquerda, se a gente pega os programas dos partidos políticos de esquerda, não tem o debate.
da política de drogas numa perspectiva, no mínimo, progressista. Essa galera não está discutindo, essa galera é também conservadora, essa galera está, sim, defendendo a marcha da maconha, mas é a marcha da maconha e ponto, né? Não abre, é um grupo que está defendendo, mas é um grupo machista, é um grupo, né, muito, né, que a questão de gênero é um problema para eles, né, discutir a coisa do feminismo no campo da luta antiproibicionismo é um tabu para essa galera. Então, assim, para além do conservadorismo, nós que somos ditos de esquerda não nos aliamos e não temos feito o debate a fundo, o debate de concepção. Porque quando você ouve essa galera falar, eu fiz análise de discurso na tese, é assustador, é pior do que o discurso da direita, né, de forma conservadora a respeito do que compreende a questão do fenômeno das drogas. E aí, um perigo grande é a disputa uso recreacional e uso medicinal. Isso é uma faca de dois gumes. Não existe maconha medicinal, existe o uso medicinal da maconha. E aí, quando você separa de novo as drogas, é medicinal, é recreativo, isso também é uma faca, é um perigo, porque a gente parte o debate e, por isso, a direita está ganhando pela via do uso medicinal, isso é um problema. Essa discussão do uso recreativo é uma polêmica muito grande, né? Mas, enfim. E, em termos de modelos, né, a gente sabe que se regular hoje no Brasil não é a panaceia, né? A gente sabe, regular não vai resolver todo o problema que está gerado na nossa sociedade violenta, que é, né, uma violência estrutural. Mas a gente tem bons exemplos, que fica aí por conta do meu tempo, para vocês pesquisarem, e depois, talvez, o CRES São Paulo fazer um debate só sobre regulação, que é o modelo português e o modelo espanhol, né, que eu já visitei esses modelos. Eu fui para os Estados Unidos, eu fui para o Colorado. Denver, né, Colorado é o primeiro estado norte-americano que regula o uso recreativo. Eu fiquei muito assustada com o que eu vi em Denver, né, porque Denver para quem quer conhecer, vai a Denver, que é o ápice do capitalismo liderando a regulação das drogas no mundo. É assustador a forma como o capital se articula para regular e para lucrar em cima do uso recreativo e do uso medicinal da maconha. Mas eu sou muito simpatizante do modelo espanhol misturado com o modelo português. A Holanda, né, já fracassou, aquele modelo holandês não é o modelo que a gente... E o Uruguai, né, a gente não pode deixar de falar do nosso irmão latino, Uruguai, porque o Mujica ele avança quando ele prevê uma regulação estatal, né, e é essa regulação que eu tenho defendido, a regulação da produção, do consumo e do comércio pelo Estado, coisa que os Estados Unidos fez, ele jogou para o mercado, porque é liberal, neoliberal. Então, acho que fica aí a discussão que a gente precisa fazer, que modelo é esse que defendemos, né? E eu tendo a defender... Não dá para a gente falar se o modelo uruguaio é bacana, né? Acabou de ser implementado, a gente vai precisar de um tempo para observar aquela sociedade, para fazer alguma análise, mas, assim, é muito detalhe, né, gente? Não dá para, numa palestra como essa, a gente aprofundar, mas acessem, tem muito material disponível na internet sobre esse debate, e a gente precisa aprofundar e se aproximar dele. E, Laís, eu coordeno a residência lá também, multiprofissional. A nossa residência é na área de criança e adolescente. A nossa residência fez toda a diferença na maternidade e na UTIM, porque a nossa residência é na área da criança. Então, os nossos residentes estão na maternidade e na UTIM, onde as crianças estão sendo retiradas. Então, foi com a perspectiva multiprofissional, do cuidado integral, de qualidade, enfim, nananana, que a residência fez e faz toda a diferença no nosso hospital universitário. Então, acho bacana, acho que é um lugar importante que o assistente social ocupa, e a gente faz muita diferença nesse espaço. Bom, gente, desculpa se eu não dei conta de aprofundar tudo, mas é isso que tem para hoje. Obrigado. João? Eu só me lembrei de mais uma coisa sobre família e uso recreativo e tudo mais. Recentemente, a Rossana Ramé foi conversar com a gente lá no Edley sobre a tese dela, que ela entrevistou mais de 700 usuários de crack. E aí
eu achei muito interessante, que eu queria apontar, é que de todos os modelos postos, assim como a Fabíola falou, pode ser pela abstinência, pode ser pela como chama? Comunidade terapêutica, pode ser pelo AA, pode ser pela redução de danos. A média de sucesso, entre aspas, é em torno de 1/4 das pessoas. E aí, lógico que também a gente tem que discutir o que é sucesso, porque para cada um desses modelos um caso de sucesso muda, né? Mas o que ela foi verificando com as entrevistas é que o que funcionava, independente do modelo, era quando os entrevistados falavam, né, que independente do modelo, é quando as pessoas se sentiam importantes para o outro, quando havia afeto, quando se sentiam afetados e cuidados de fato, valorizados, respeitados como pessoa, exatamente, que a pessoa venha antes da droga, como você já colocou. Então, mesmo questionar os modelos, eu acho que a gente também precisa olhar para todos eles e ver o que de fato está fazendo aí. Ainda do uso recreativo, eu acabei esquecendo de falar também que eu acho que o mais importante, não interessa qual pessoa, qualquer pessoa que vá usar droga, eu acho que a gente tem que sempre pautar o uso responsável. Tudo que a gente vai consumir, vai por dentro do nosso corpo, e não só droga, né? Mas vamos falar de drogas aqui. A gente tem que se responsabilizar pelo que está fazendo, e a gente tem que saber o que está fazendo, o que é o efeito de cada substância, se é com essa substância que eu vou encontrar o que eu estou buscando, o porquê que eu estou buscando isso. É assim que eu acho que a gente vai fazer um uso responsável e também acabar evitando o uso prejudicial, que é quando a gente, né, faz um uso abusivo ou um uso que causa danos, de fato, para a gente. Muito obrigado, é isso. Agora, encerrando, eu gostaria muito de agradecer aos palestrantes. É óbvio que a gente não consegue esgotar o tema nesse curto período que nós tivemos aqui, mas já convido a todos a ler a próxima edição da nossa revista Emancipa, que será lançada em maio de 2018, cujo tema é Estado, Saúde Mental e Higienização Social, que vai tratar das ações da Cracolândia e, especialmente, sobre os posicionamentos do conjunto Cefescres a respeito dessa temática. Obrigado, boa tarde a todos. Queria agradecer também, em nome do CRES São Paulo, a disponibilidade, né, dos palestrantes aqui nessa troca. Muito obrigado. Queria dar alguns informes antes de chamar a outra mesa. No final da mesa de encerramento, nós vamos sortear uma revista Emancipa número 1, uma revista Emancipa número 2 e um kitzinho do Ética em Movimento. Então, a gente pede, né, para as pessoas que não se inscreveram, se inscrevam para a gente poder sortear. Não esqueçam também de preencher a avaliação e depositar ali na mesa ali do credenciamento. E alguém esqueceu uma bolsa infantil que está lá atrás, tá, com as nossas funcionárias. E aí também, né, quem esqueceu. Queria agradecer também aos nossos funcionários também, que se empenharam aí durante, né, esses últimos 15 dias para que esse seminário ele se realizasse, né, assim como também o Sindicato dos Professores de São Paulo, por ceder esse espaço. E vamos dar continuidade, então, ao seminário. Queremos convidar aqui o diretor estadual e poeta, né, que nos brindou aí com 3 poesias durante esse seminário, o Maxwell Martins. Que coordenará essa mesa, né? Para compor a mesa, então, Consciência de Classe, Emancipação, Trilhando a História, gostaríamos de chamar a assistente social Maria Nazaré Cupertino. Especialista em violência doméstica contra criança e adolescente, no LACRE USP, atualmente coordenadora do Núcleo de Convivência com Restauração Comunitária Penaforte Mendes, Associação de Rede de Rua, presidenta do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo, CONDEP, e militante de direitos humanos, membro do Fórum de Assistência Social da cidade de São Paulo. Gostaríamos de chamar também à mesa Débora Maria da Silva. Cadê ela? Do Movimento Mãe de Maio.
E também, para compor essa mesa, nossa querida presidente, Kelly Melati. Assistente social, trabalhadora do SUAS. Com a palavra, após os nossos palestrantes subirem à mesa, Maxwell Martins. Boa tarde a todos e a todas, né? A gente sempre fala que um seminário de 2 dias é um tour de resistência, né? É um turno de resistência espiritual, física e psicológica, né? Com muitas informações, muitos debates, mas é isso que nos dá energia para voltar para o cotidiano, para fazer a grande luta e para trilhar a história e a luta com consciência de classe. Eu vou passar a palavra primeiro para a representante do CONDEP, é isso, né? Nazaré? Para Nazaré, representante do CONDEP, e cada um da mesa terá até 15 minutos para fazer as considerações, podendo chegar a 20, dependendo do calor, da emoção, né, e da fala, que eu acho que é importante a gente ter esse momento dos movimentos sociais aqui, porque ele coroa esses 2 dias de debate e de aprofundamento sobre as questões de ética e direitos humanos que merecem esse olhar especial do Conjunto CRES São Paulo. Essa mesa não será aberta para debate, ela é uma mesa de considerações a respeito dessas questões, para mostrar também o processo de engajamento das lutas sociais, porque vocês, mulheres de lutas, né, e junto com os homens de luta e com todos os trabalhadores em luta, nós não podemos mais sair das ruas. Essa lição nós temos que aprender com a história recente do Brasil, né? Vou ficar de pé, que eu acho melhor. Boa tarde a todas e a todos, né? Eu queria falar um pouco do nosso papel enquanto assistente social nos espaços de controle social, né? Desse lugar que eu falo, e de modo muito particular, do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, né? E eu gostaria de começar fazendo a reflexão sobre a composição do CONDEP, que eu acho que é uma composição interessante para a gente ver os entraves, os desafios da nossa participação neste espaço específico de Conselho Estadual de Direitos Humanos. O Conselho, ele é composto pelo Tribunal de Justiça, área do direito. Ele é composto pela OAB, área do direito. Ele é composto pelo Ministério Público, que faz parte, direito. Defensoria, que faz parte, direito. 2 representantes da OAB, direito. Da sociedade civil, 4 advogados, direito, né? Ainda que numa militância de direito mais do ponto de vista da prática do direito na militância, no caso da sociedade civil. É nesse espaço que a gente está e que o serviço social se apropriou a partir da gestão, especificamente de 2014, que a gente leva a pauta também da assistência social como uma pauta de direitos humanos dentro de um conselho que trata de temáticas bastante graves, né? Então, participar desse conselho já é um desafio para a categoria. Ser presidenta desse conselho é um outro desafio, né? Porque é ser mulher num conselho muito masculino, que a sua trajetória nós tivemos, né, Débora, poucas mulheres presidente do CONDEP, né? Foi a Rose Nogueira, não foi? Foi a Rose Nogueira, uma jornalista,
e nesse momento eu estou presidenta de um conselho que vem desde 1992. Então não é um espaço também para a mulher, né? Na presidência e na coordenação. Então, eu queria pontuar isso, porque é um espaço que a gente também precisa se apropriar. E eu junto isso ao que a gente estava conversando com a Kelly um pouquinho ali, do perfil dos participantes desse seminário, né? A gente tem uma rede socioassistencial muito grande aqui na cidade de São Paulo e fora da cidade de São Paulo também. E como a rede socioassistencial tem dificuldade de se apropriar das discussões de direitos humanos, né? E fica no campo da assistência apenas, que por si só já é direitos humanos, e a gente precisa fazer esse entendimento e essa concepção, né? Como os debates que o CRES chama para direitos humanos tem tão pouca adesão pela rede socioassistencial. Então, esse é um desafio colocado para nós, para a nossa categoria e para o Conselho especificamente. Neste Conselho, basicamente formado por homens e por saber do direito, em que a gente assume a coordenação, a gente escuta com frequência. Tem que ter competência para defender o CONDEP agora, porque, como todos sabem, o CONDEP está passando aí por algumas crises bastante intensas, né, do ponto de vista de envolvimento de um dos seus membros, que confessou com crime organizado, depois de 1 ano de investigação, em que não aponta nenhum outro membro do CONDEP envolvido na mesma situação que ele coloca. Depois de um ano inteiro, o coronel Telhada, na Assembleia Legislativa, resgata a CPI que vai investigar o CONDEP e todos os seus membros, né? Depois de 1 ano de um encerramento de um julgamento criminal, né? Sendo que o CONDEP não cometeu nenhum crime enquanto órgão. Então, a gente está nesse momento e nessa crise, a gente escuta dos nossos colegas do direito, tem que ter competência para defender o CONDEP, né? O que está por trás dessa fala? Tem que ter competência para defender o CONDEP. Está por trás, que é o saber do direito é que vai conseguir somente ele fazer a defesa, e é o homem que vai conseguir fazer a defesa do CONDEP, né? É desse lugar que eu queria falar, da importância e do desafio que nos é colocado enquanto assistente social o tempo todo para dizer que nós somos dos direitos humanos também, né? Isso não está claro, isso não está dado, e isso não é consenso na luta de defesa dos direitos humanos. Isso é conquista que nós precisamos fazer todos os dias e mostrar todos os dias a nossa competência em discutir violação de direitos humanos. Quando a gente assumiu o CONDEP em 2014, a pauta que a gente levou, embora eu não esteja lá representando o CRES, mas estou representando entidades de assistência social, né, que faz defesa de direitos humanos, a gente começou a fazer essa discussão da violação de direitos humanos a partir da assistência social. E no nosso levantamento, na comissão que eu estava relatora, estava relatora na Comissão de População em Situação de Rua, a gente foi andando pelo estado de São Paulo como um todo, na perspectiva de apontar as violações de direitos humanos a partir da perspectiva da assistência social. E qual não foi a nossa surpresa, a nossa triste surpresa, ao constatar que no segmento da população em situação de rua e no segmento de criança e adolescente, a política que mais viola direitos é a política de assistência social. Isso nos causou um profundo estranhamento, e a gente inclusive foi discutir um pouco disso com a professora Aldaís Esposati, num grupo de mestrado que ela coordena, né? E como é que a gente vai fazer, né, enquanto categoria, enquanto profissionais, para superar essa questão colocada hoje para nós enquanto categoria, enquanto
trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, né? O levantamento, ele diz claro, embora a abordagem policial à população de rua, ela seja muito intensa, as denúncias que aparecem, ela diz respeito à violação no momento da proteção social. Seja principalmente de abrigos para criança e adolescente, os SAICAS, seja principalmente na abordagem, inclusive na abordagem da assistência social, à população em situação de rua e aos centros de acolhida. E a gente leva essa demanda para a esfera de discussão de direitos humanos. E aí o CONDEP começa a perceber que ele precisa discutir Sistema Único de Assistência Social, Sistema Único de Saúde, aí, com os temas já recorrentes, que são temas super importantes de violência policial, sistema carcerário, e nesse mesmo perfil a gente monta, então, uma comissão que vai tratar um pouco das violações de direitos humanos no campo da assistência a partir da população em situação de rua. Então, esse lugar é um lugar muito caro para a gente. E que eu faço um desafio ao CRES de São Paulo, que enquanto CRES ocupe esse espaço dentro do CONDEP, né? Que não deixe esse espaço apenas para o CRP ou outras profissões afins. Mas eu acho que é super importante que o nosso conselho, ele também se aproprie dos conselhos de direitos humanos e principalmente do Conselho do Estado de São Paulo. Por quê? Né? O Estado de São Paulo, eu tive no encontro nacional, e quando a gente fala do formato do CONDEP, é uma coisa que salta aos olhos da nação como um todo, né? Porque na maioria dos estados, em todos os lugares, os conselhos de direitos humanos, eles estão super fragilizados, eles pouco conseguem se reunir. Quando se reúne, é muito mais por uma militância da sociedade civil do que por uma decisão de Estado, né? E os conselhos bastante frágeis. O nosso conselho aqui no Estado de São Paulo, ele é um dos conselhos que, do ponto de vista do tamanho do Estado, é um dos conselhos mais precarizados que a gente encontra ao longo do país, pensando na dimensão do Estado, né? E é um conselho que é feito justamente, que deveria ser, isso do ponto de vista dos conselheiros a gente faz um exercício, mas do ponto de vista do controle social, ele é praticamente estruturado a nível de Estado para não funcionar, né? Nós temos 6 conselheiros da sociedade civil que não estão disponibilizados para o conselho, embora a gente faça um atendimento muito similar ao conselho do conselho tutelar, no sentido de acompanhar famílias, de fazer visita, de ir até onde a família está. É um conselho que exige um tempo e que o conselheiro ele não tem a disponibilidade para isso, né? É um conselho que exige recursos, inclusive para a locomoção dos conselheiros, e não existe orçamento para este conselho. Ele se pendura na estrutura da Secretaria de Justiça, né? E ele recebe da Secretaria de Justiça apenas a infraestrutura. É um conselho que atende todos os municípios de São Paulo e que tem uma única servidora à sua disposição e uma secretária executiva, né? Então, é um conselho que, com a gravidade, com o avanço do conservadorismo, com o avanço da violação de direitos humanos, ele vai ficando cada vez mais fragilizado, né? O que a gente conta nas pontas é com os movimentos sociais, com as entidades de defesa, que é quem vai nos ajudando a chegar até os municípios através de trabalhos articulados com o colégio de entidades do CONDEP. Então, nesse lugar e nessa fragilidade do controle social, no momento de avanço de violação de direitos humanos, no momento de avanço de violência policial, de violência no sistema prisional, de violência nas políticas de proteção social, no desmonte do SUS, no desmonte do SUAS, esse conselho, ele é um conselho fundamental
para nossa participação, para nossa participação e para nossa entrada de vez, definitivamente, no campo de direitos humanos. Então, eu queria dizer que eu me sinto muito gratificada da gente ter conseguido fazer uma parceria tão próxima com o nosso Conselho de Serviço Social de São Paulo, no que diz respeito ao acompanhamento de violação de direitos humanos, né? O CRES hoje compõe conosco a Comissão de Educação em Direitos Humanos, né? Uma comissão que deu um trabalho danado, porque a polícia invadiu todas as nossas audiências, invadiu, né? Porque a gente fala que a ocupação é quando o lugar está vago. O lugar não está vago, a sociedade civil e as outras secretarias estão discutindo educação, a polícia simplesmente invadiu, porque não quer discutir educação e direitos humanos no eixo de segurança e no eixo de justiça, né? E o CRES esteve ali presente com a gente, inclusive assumindo audiências bastante tensas, como foi a audiência da Assembleia Legislativa, né? A de Santos foi pior, mas a da Assembleia também foi um caos, né? Foi um verdadeiro show de horrores. E o CRES compôs com a gente essa comissão. A gente conseguiu fazer uma discussão e aproximação com o CRES no que diz respeito ao nosso trabalho e às violações de direitos humanos nas comunidades terapêuticas e nos hospitais psiquiátricos. Nós fizemos várias visitas em conjunto, tentando entender a dinâmica e a política de saúde associada à política higienista, à política de contenção e à polícia de segurança, né? O quanto que saúde e segurança se aliaram no que diz respeito à perseguição de pessoas no bairro da Luz. E o quanto que a gente teve que fazer um esforço para a gente conseguir entender o nosso lugar nesse espaço e fazer as adequações necessárias, inclusive no campo da nossa atuação profissional nesses espaços violadores de direitos. Então, ter o CRES próximo do CONDEP fortalece a minha presença enquanto assistente social lá, na proposta de ampliar a discussão de direitos humanos, né? Então, eu sou muito grata hoje de estar aqui, sou muito grata de, nesse momento tão conturbado, estar no CONDEP, né? A gente tem aprendido a apanhar como ninguém, porque agora é aprender a apanhar, né? Porque a surra, ela vem de todos os lados. Ela vem do governo, ela vem do Estado, ela vem de outros conselhos, ela vem da própria sociedade civil, com a qual a gente não consegue atender todas as demandas, a gente não dá conta pela própria precariedade, mas, por outro lado, a gente tem parceiros importantes, né? E aí a Débora é uma parceira que está aí na luta há tantos anos, tem o grupo de resistência, tem o comitê contra o genocídio da população pobre, preta e periférica, que vem compondo as ações, junto não só com esse conselho, mas com os outros conselhos de controle social. Nós estamos no momento que controle social é crime, né? Quem faz controle social está sendo criminalizado. Um colega conselheiro nosso fez uma intervenção na Fundação Casa, está respondendo o processo administrativo, porque foi na Fundação Casa, fez a observação e foi acusado de atrapalhar o trabalho socioeducativo, porque ele chegou na visita no momento do tal trabalho socioeducativo, né, para acompanhar justamente as propostas socioeducativas da Fundação Casa. Então, a gente está meio que acostumado, mas não podemos naturalizar isso, e precisamos criar um campo de resistência. E eu concordo com você, esse seminário é o seminário da resistência, né? Estar aqui é resistir, né? E acho que a gente precisa, nesse momento agora, organizar melhor a nossa resistência e nos fortalecer mais e estarmos nos espaços de controle social sabendo o que estamos fazendo lá. Porque, conforme a gente colocou, e a gente está numa briga danada com o CONDECA, por conta do Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçadas de Morte,
né, querendo a liberação de parte do Fundo da Criança e Adolescente para fortalecer o programa. Aumenta o número de criança e adolescente ameaçados de morte, diminui o recurso e a gente não consegue buscar recurso do fundo para fortalecer, né? E, principalmente aqui em São Paulo, a gente tem trabalhado na perspectiva da proteção familiar, porque o que está acontecendo com o PPCAM é a proteção da criança fora da família. Retira a criança da família e leva para o abrigo e ela é protegida isoladamente da sua família. Por quê? Porque o programa que envolve o vínculo e a presença da criança na família, ele custa mais caro, né? Mas não custa caro pagar deputados para manter o Michel Temer lá. Isso não é caro. Caro é manter uma criança e um adolescente com seus pais para proteger não só ele, mas a família também. Então eu fico por aqui, espero ter dado conta dessa contribuição importante, né, de dizer a importância nossa nos espaços de controle e a importância da gente aprimorar, se apropriar da luta por direitos humanos e de entender que nós fazemos parte dessa política de direitos humanos, não só na nossa prática cotidiana, mas na nossa prática ideológica também. O nosso código de ética prevê isso, né? A defesa intransigente dos direitos humanos. E para defender intransigente, a gente tem que estar também nos espaços de controle. Obrigada. Vou passar a palavra agora para a Débora, representante das Mães de Maio, para fazer suas considerações. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez essa oportunidade e quero cumprimentar a mesa. Quero dizer a Nazaré que, para mim, Nazaré, você, ao aceitar, e mesmo que foi por votação, mas aceitar essa presidência desse conselho, você já é uma guerreira. Foi uma guerreira. E, enfim, porque não, você foi uma guerreira porque você segurou a peteca até o dia de hoje, né? Você não pegou um conselho numa crise, né? Infelizmente o CONDEP ele se fragilizou por ele mesmo. Infelizmente a gente tem que falar, a gente sempre fomos parceira do CONDEP, mas como a gente vê um conselho que não caminha junto com os movimentos sociais verdadeiramente, que está na base de luta, ele acaba se fragilizando. Isso é um conselho, até por esse próprio conselho, né, de assistente social que nós apoiamos porque a gente acreditamos, como o movimento Mãe de Maio, né? Então, Nazaré, eu digo para você assim, tem uma válvula de escape que é um dos membros, mas a gente já tinha crítica lá atrás, porque é um conselho que ele era independente, ele não tinha vínculo, não, ele imava, ele não convidava o governo, veja bem que potência que tem esse conselho, e de repente ele deixou, né, de fazer a lição de casa, fazendo reuniões com as autoridades e não levando a participação especial, que eram os movimentos sociais. Então, quando a gente não aprende a fazer a lição de casa, com certeza a gente não ganha uma prova lá na frente. Eu só sinto a dizer isso, mas o movimento Mãe de Maio tem esse papo reto, né? É um olhar que nós temos, e aí a gente clamamos para pedir o regimento interno desse conselho, que estava para ser resolvido e não resolveram, porque nós, Mãe de Maio, nós somos lei no estado de São Paulo, e a gente não consegue ter uma cadeira no conselho, porque a gente não tem um registro, que é mais burocracia de cartório, e a gente também não vai ficar na rota de um cartório querer criminalizar o movimento das mães, porque o enfrentamento do movimento das mães é a célula do Estado, é a violência policial. Então, quando a gente tem um movimento que é uma célula dentro dos miolos do Estado, então é um movimento que ele vai sofrer retaliação, como a gente sofre retaliação, né? E a gente sofre a retaliação apanhando, mas é apanhando que a gente aprende,
né? As mães costumam falar que bate com a varinha de marmelo, mas não para machucar, mas para educar. Eu acho que é isso. Mas você, para mim, é uma guerreira como mulher, que você segurou, que talvez se tivesse um homem na direção, não segurava esse rojão. Está de parabéns, eu tiro o chapéu para você. É isso. Falando em Movimento Mãe de Maio, o Movimento Mãe de Maio é um movimento de mães, né? Pode ser que nem todos conheçam, mas é um movimento de mãe que perderam os filhos, né? Pela polícia, pelo braço armado do Estado. E a gente está falando de um Estado genocida, um Estado racista. Se vocês não se acostumar a colocar o racismo centralizado em tudo que é de opressão, a gente não consegue avançar em nada. Continua no blá blá blá, continua no mimimi, e a gente não avança se não discutir o racismo. Porque o racismo, ele vem como uma pirâmide que desencadeia tudo. Não tem como a gente não discutir o racismo. Temos que discutir o racismo. O racismo é perverso. Ele está em todas as categorias. Em todas as categorias. E muitas pessoas não sabem lidar com o racismo. A gente fala muito do Estado, mas esqueceram do Judiciário, que faz parte desse Estado. Nós estamos falando do Judiciário. O Judiciário é inimigo número 1. O Judiciário, tanto ele aprisiona, como ele faz a negação de um tratamento, de tudo. O Judiciário, nós temos que falar com o Judiciário. As mães, em 2014, ela fez a campanha da reforma do Judiciário. Porque o Ministério Público é o pior inimigo nosso. Ele não é público, o nome está errado. Tinha que ser opressor. Ministério opressor. Torturador. Entendeu? E o Judiciário, ele tem duas faces da moeda. Nós somos vítimas do Judiciário. Se a gente está falando, todos nós somos vítimas do Judiciário. O Judiciário está dando carta branca, esperando a CPI. A única CPI, talvez, que vai ser concretizada é a CPI do CONDEP. Porque todas elas viraram pizza. Até do Senado Federal, genocídio da juventude negra, né, que expõe mães para contar seus sofrimentos, e depois não põe mães para fazer um tratamento. Então é desse tipo de gente que nós estamos lidando. Então são coisas assim banais, que acabam banalizando o nosso sofrimento. Banalizando o nosso sofrimento e tentando fazer com que a gente esqueça. Veja bem, a gente estamos falando do sistema prisional, a gente está falando de várias opressões que vocês, assistentes sociais, é obrigada a segurar a peteca. E aí, como lidar com isso? Como lidar com isso? Se falar o nome, eu trouxe até para provocar, porque eu sou provocativa, se traz esse nome aqui, Defensoria Pública, que faz parte da cadeira do CONDEP, ela não deveria fazer, mas o regimento interno faz com que ela esteja ali. Porque a Defensoria Pública, ela também já não está sendo mais pública, quando ela homenageia o nosso torturador, né, que a gente tem que dar nome para os boi, doa quem doer. O governador Geraldo Alckmin, ele merecia a homenagem de quem? Da Defensoria Pública, do núcleo judiciário. Olha como o judiciário está no meio. Olha como o judiciário está no meio. Ele só não foi receber o prêmio porque nós falamos que a gente ia fazer um escracho. Então, eu acho que tem que ter... As pessoas têm que ser provocativo. As pessoas não podemos mais aceitar o sim, senhor. O sim, senhor ficou lá atrás. Nem que a gente vamos morrer na chibata, ou vamos morrer na bala do revólver. O movimento Mãe de Maio é isso. Porque não temos mais do que perder, perdemos nossos filhos. Nós estamos tentando lutar para que os outros que estão vivos continuem vivos. A gente podia ficar na bolha. Não, mas a gente estamos estourando todas as bolhas.
Todo mundo tem que sair das bolhas em 2018 e pegar de volta o poder. O poder que está rasgando, está jogando no lixo os nossos direitos. O direito à vida, que é o bem maior. Acabei de receber uma mensagem aqui de Manaus, pedindo para as mães de maio ajudar, porque ele vai morrer. Você vê como esse movimento se move. Não é coletivo, porque coletivo é divisão. Isso é um movimento. É um movimento. E você acha que eu vou para casa com a cabeça sossegada, deitar a cabeça no travesseiro, saber que tem mais um preto, pobre, que está perto de ser exterminado? Jamais. Porque eu sou mãe. Entendeu? Eu me ponho no lugar dessa mãe. Eu me ponho no lugar desse menino, porque eu perdi o meu. Então, a gente temos que tentar sair da zona de conforto. Por mais que seja provocativo, a gente tem que sair da zona de conforto e não deixar carga em cima de poucos movimentos, movimento de base, e de poucos profissionais comprometidos com a causa. Porque a gente também precisa que esses profissionais comprometidos com a causa, eles passem por um tratamento também. Porque eles têm famílias, e quando eles vão para as casas deles, que eles absorvem toda a demanda, a mazela do poder público, eles também são violados. Porque a defensoria, elas queriam fazer dos assistentes sociais voluntariados, vocês lembram disso? Não pode esquecer, tem que bater, porque são todos nossos servidores, são pagos com nossos impostos, e muito bem pagos. Então a gente tem que falar. A gente não pode estar aqui só beijinho e acabou, não faz de conta. O movimento Mãe de Maio não é faz de conta. O movimento Mãe de Maio é realidade. O movimento Mãe de Maio é realidade. A gente está somando menino dentro dos presídios. A gente está somando meninos, crianças, dentro do sistema socioeducativo. A gente está somando cadáveres dentro das valas. Muitas vezes, valas clandestinas. E depois, somos só as mães e os familiares para poder você, assistente social, dar conta. E aí? A gente luta pela unidade. Não é pelo ego. Nós estamos tentando falar que em 2018 tem que baixar o ego de quem quer que seja, para poder a gente vencer uma guerra que não é declarada contra nós. Os nossos. E a gente precisa dos conselhos. Os conselhos é fundamental. A gente não precisa dos conselhos só para apoiar. A gente agora estamos aqui para cobrar. Cobrar pesado. Porque nós temos que avançar. Nós temos que avançar em muito. E os direitos humanos não é mais direitos humanos. Porque muitas vezes no estado de São Paulo, membros de direitos humanos era para fazer, talvez, um tour pelo país afora. A gente fala que era luxo também, membro. A gente fala que no Brasil ele virou turismo, ficou fragilizado. E é muito difícil falar dos direitos humanos. Eu falo como uma mãe de vítima. Entendeu? Porque os direitos humanos, para nós, mães, está dentro das nossas entranhas, como mulheres, como mães que pariu e não teve direito de ver seus filhos, o sonho dos seus filhos ser concretizado. Não menosprezando as outras categorias. Nós pretendemos parir um novo Brasil com a ajuda de vocês e dizer que nós vamos carregar essa bandeira revolucionária. Nós já estamos carregando. Porque não existe um movimento no Brasil organizado, a não ser o movimento de mães. E são procurados, muito procurados, os movimentos de mães. Nós estamos formando núcleos para dizer, vem comigo, meus filhos. Mas as mães vão na frente, como linha de frente. Porque não tem outro caminho. Porque quando a gente acompanha nossos filhos, tira porrada e bomba. Porque deixaram. Porque quando a gente vê uma conferência de igualdade racial, que não consegue ter uma porcentagem
para desmilitarizar essa polícia que nos mata, para desmilitarizar nossas vidas, a gente fala, para que serve uma conferência? 36%. Mas também a gente vê, numa conferência de igualdade racial, a gente vê um homem só negro armar a GCM do país inteiro. E era aqui do estado de São Paulo. Então, gente, a gente tem que refletir. Quem está nas vagas dos conselheiros? Quem são os conselheiros? Quem são os membros que vai como delegado participar de conferência, de fórum? Vamos ter um pouco de responsabilidade. Porque quem nos enterrou foi essa galera que vai fazer turismo, que vai fazer lobby e que vai tirar a vez de outras pessoas que poderia ter aprovado a desmilitarização da polícia. Porque a desmilitarização da polícia, quando a gente fala de desmilitarização das polícias, é desmilitarizar nossas vidas, seja em qualquer sentido que for. Muitas vezes a gente fala da desmilitarização, todo mundo pensa que é a farda. Não é a farda. É dizer que a gente não aceitamos mais e tem que debater o judiciário. Vamos debater o judiciário. Ou alguém tem medo da balança? Porque o movimento Mãe de Maio não tem. Então vamos desmilitarizar o judiciário e todos nós caminhar de mão dada para a gente vencer, porque existe uma guerra. É uma guerra não declarada contra os nossos. Contra os nossos. Porque cada vez se prende mais, é mais lucro. E se cada vez se mata mais, é poder. E o poder, com o sangue dos nossos filhos, basta. Nós estamos aqui para dizer não. Nós somos as Mães de Maio. Obrigada, obrigada a todos. Vou passar a palavra agora para a Kelly, presidente do CREA São Paulo, para fazer as considerações. Então, boa tarde a todas e todos. É uma grande satisfação também estar aqui no final desse seminário, né? Quero dizer que é uma alegria especial estar ao lado da Nazaré. Estava cochichando com ela que desde quando eu fazia estágio, né, na assistência social, a Nazaré sempre foi uma referência de luta, né? Então hoje estar aqui com ela é uma grande satisfação e não tenho nem palavras para dizer de satisfação também de estar mais uma vez aqui com a Débora, né, que manda um papo reto e prova que movimento social autônomo, independente de governo, de autoridades ou de qualquer outra coisa, que é capaz de fazer a luta, e o movimento Mães de Maio tem mostrado e tem ensinado a gente a isso, né? E o CREA São Paulo também reivindica essa autonomia e essa independência para que possa fazer uma luta de fato ao lado dos interesses da classe trabalhadora, da classe da qual pertencemos, né? Então é uma grande satisfação estar aqui. E me coube a tarefa de fazer um mínimo resgate desses dias, colocando a tarefa política para a gente em face dos direitos humanos, né? Então, nós discutimos aqui a judicialização da questão social, discutimos aqui que sistema de justiça a gente pretende, a gente quer, a gente constrói, discutimos as relações étnico-raciais e o serviço social, assistentes sociais no combate ao racismo, e tiramos uma grande lição aqui, né, da Cajali, que racismo não é tema, racismo é estrutura dessa sociedade. Se pretendemos uma outra sociedade, não podemos tratar o racismo como temática. Pelo contrário, né, temos que enfrentá-lo com coragem e ousadia para poder dar um outro significado aí e combater essas práticas racistas que, por vezes, até no próprio exercício profissional acaba aparecendo, né? Discutimos hoje pela manhã uma brilhante mesa da Sociedade Sem Prisões, o quanto que é um desafio para a gente também fazer esse debate, enquanto lutamos pela criminalização da homofobia, discutimos, por outro lado, uma sociedade sem prisões, o abolicionismo penal. Como que estamos nos colocando nessa contradição e o que tem colocado para a gente, né? Agora, a brilhante mesa que nos antecedeu, falando da urgente e necessária luta pela legalização das drogas
entendendo todo o contexto que viola os direitos da classe trabalhadora também nessa temática. Em todos os espaços aparece, mesmo que não seja uma temática específica das mesas, mas a gente viu que aparece a temática de discussão da criança e do adolescente, né? Em vários momentos aparece isso. Isso também nos sinaliza o quanto que a gente também tem que enfrentar esse debate das novas gerações, que sociedades temos construídos para as gerações que virão, e aí no contexto das contrarreformas trabalhistas, reformas das previdência, o que isso significa para as gerações que estão vindo e qual é a nossa contribuição de luta para essa sociedade, para uma outra ordem social que pretendemos, né? Então, pensar tudo isso, dedicar 2 dias para um seminário de direitos humanos nessa conjuntura, sem dúvida nenhuma, na nossa avaliação, significa demonstrar e legitimar um espaço de disposição de luta, né? Quem que está discutindo direitos humanos numa perspectiva de classe trabalhadora? Porque discutir direitos humanos, existem várias frentes, né? O da Atena, por exemplo, se reivindica lá um defensor dos direitos humanos, não é verdade? Mas discutir direitos humanos numa perspectiva de classe trabalhadora, do que isso significa, das opressões históricas de gênero, de raça, etnia, isso é nos colocar num cenário de resistência e lutando por uma outra ordem social, que não é essa que a gente viva, e que a gente possa caminhar na perspectiva da emancipação humana. Isso, sem dúvida, também nos coloca uma agenda de luta. Então, sem dúvida, a temática dos direitos humanos, a gente tem uma tarefa de colocá-la no debate da categoria profissional. Eu acho que a gente sai com essa tarefa aqui, com os nossos colegas, com a categoria como um todo, no estado de São Paulo, que estamos representados aqui também pelas 11 seccionais, né, de todo o estado de São Paulo. Como temos feito esse debate no interior das políticas sociais nas quais atuamos, né? Então, na assistência social, a Nazaré trouxe um dado importante aqui, né, considerada pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos como a política que mais viola direitos humanos. O que isso significa? Né, já que pesquisas apontam, já indicam que nós, assistentes sociais, somos os principais profissionais que atuamos nessas políticas. Como temos feito esse debate? Acho que essa é uma tarefa urgente. Quando a gente diz defesa intransigente dos direitos humanos, essa tarefa não é dada só àqueles que se dedicam à militância nos direitos humanos. Essa tarefa é dada a todos nós, profissionais, que atuamos nos diversos espaços socioocupacionais e que temos uma tarefa política de acolher e de fomentar o debate de direitos humanos com a população com a qual atendemos, nos espaços em que estamos, na necessária e urgente articulação com os movimentos sociais, nos posicionamentos políticos, nos posicionamentos e pareceres e laudos que emitimos para as diversas questões, seja no âmbito do campo sociojurídico, seja do âmbito das políticas sociais, enfim. Discutir direitos humanos é também fazer a defesa dessa profissão. Não temos uma profissão que defende o voluntariado, que defende a caridade, que defende os aspectos religiosos e fundamentalistas, pautando as políticas sociais. Temos uma profissão com uma direção social de outra ordem social. Isso não é pouca coisa, né? Temos uma profissão que tem na sua direção social a defesa intransigente dos direitos humanos. E é muito fundamental que a gente faça essa defesa não de maneira endógena, ou seja, do serviço social para dentro dele mesmo. Porque o exercício é a gente fazer o debate da defesa intransigente dos direitos humanos para fora do serviço social. E terminar esse seminário com uma mesa, contando com um movimento combativo e resistente, que é os Mães de Maio, e com uma companheira valorosa que assume a tarefa de levar a pauta dos direitos humanos sob uma outra perspectiva, é também dizer que a luta e a agenda de luta que nos chama e nos convoca nessa conjuntura tão adversa é uma luta para fora do serviço social. O convite é que a gente saia de nós mesmos e que a gente consiga dialogar com o contexto da sociedade,
com as atrocidades de violação e retrocessos do direito da classe trabalhadora, que vai nos convocar e nos convoca a uma luta autônoma, independente e com clareza, né, e com nitidez de que lado ocupamos dessa trincheira, que é o lado da população, da classe trabalhadora, preta, pobre, das mulheres e de todas as opressões históricas que a nossa sociedade vivencia. A conjuntura, ela não é favorável, né, para ninguém. Nós, assistentes sociais, somos e vamos ser cada vez mais chamados a dizer os nãos que as políticas sociais vão ter que dar, por exemplo, com o congelamento em 20 anos do seu orçamento. Quem é que vai traduzir isso para a população ao longo desses 20 anos? Se não, essa categoria aguerrida de assistente social. Quem é que vai ser chamado a dizer à população que ela não vai ser atendida porque não há recurso público para isso? Majoritariamente, me parece que nossa categoria vai ser muito convocada a dizer que o direito não vai ser assegurado porque não temos recurso. E como é que nós vamos responder a esse caos que nós certamente somos e seremos cada vez mais chamados a, entre aspas, gerenciar? Se nós não tivermos uma articulação com os movimentos sociais, com outros atores, com outras profissões, com outros sujeitos políticos importantes dessa sociedade, nós não vamos, me parece que nós não vamos conseguir enfrentar isso. E nós vamos, mais uma vez, servir de uma reprodução do não direito. Me parece que essa mesa, representativamente, né, e simbolicamente, articulada com os movimentos sociais e com sujeitos políticos importantes na defesa dos direitos humanos, é uma estratégia, digamos assim, uma trilha de luta que talvez nos garanta alguma possibilidade de resistência num cenário que a tendência é realmente nos colocar cada vez mais perplexos diante da conjuntura, né? É tão difícil falar de conjuntura porque hoje estamos falando isso e amanhã corremos o risco de acordar com uma nova notícia da qual nós nem lembrávamos, né? A nossa gestão toma posse num dia, não sei se vocês se lembram, no dia 17 de maio, em que vaza o primeiro áudio do presidente, do até então presidente ilegítimo aí, Michel Temer, né? Foi naquele dia, e aquilo só foi o prenúncio do que seria a nossa gestão a partir dali, né? No domingo, depois da terça-feira que a gente toma posse, temos a primeira ação higienista na região da Luz da cidade de São Paulo. E já na segunda-feira, em menos de uma semana de gestão, nós somos convocados a uma visita de fiscalização conjunta e nos posicionarmos com relação a essa atrocidade e esse crime que a Prefeitura de São Paulo cometeu contra a população dessa região. E, de forma aguerrida, temos nos colocado nesse cenário e também um prenúncio do que será esses nossos próximos 3 anos. Se não bastasse, nos deparamos com corte na política de saúde na cidade de São Paulo, corte na política de assistência, concursos públicos que não são convocados. E também temos que nos posicionar. Quando a gente acha que ainda é pouco, a Prefeitura de São Paulo solta um decreto regulamentando o voluntariado na capital, na maior capital do país. E aí temos de novo que nos posicionar. Quando não bastasse, o Conselho Federal de Psicologia sofre uma derrota, né? Não o Conselho de Psicologia, o Conselho por ter sido a resolução, né? Mas na verdade a sociedade sofre essa derrota, que é a chamada cura gay, que a gente achava que estava fora. E aí a gente tem que se posicionar. Quando a gente acha que ainda isso não era o suficiente, em 3 meses que a gente estava aqui, a gente se depara com algo que eu não tenho palavras para dizer, que é a iniciativa de ração humana para a população. E a gente, de novo, tem que se posicionar. Aí a gente vai para as audiências do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos e nos deparamos com um debate urgente, que é a incidência que a Polícia Militar faz de intimidação e de autoritarismo contra os movimentos sociais e toda a pauta que tenta garantir minimamente, simplesmente, o debate da sociedade civil numa instituição pública, né?
E aí a gente vai se deparando com reforma da Previdência, reforma trabalhista, e me parece que viveremos outras atrocidades que vai exigir da gente muita agenda de luta coletiva, enfim, né? Quero dizer que a Nazaré traz uma questão da discussão sobre o controle social, que é uma prioridade da nossa Comissão de Trabalho Profissional e Organização Política, CTPOP, que é pensar que espaço é esse dos conselhos de direito e como os assistentes sociais estão nesses espaços. Fizemos brevemente um levantamento em vários conselhos do Estado de São Paulo, brevemente para entender, né, quanto que esses profissionais estão. Para o ano que vem, temos uma agenda de programação para discutir o que significa, né, esses conselhos de direito no ponto de vista do controle social, se teremos, sim, estratégia de ir lá, ou se a nossa estratégia tem que ser mais autônoma, porque esses espaços, o que são esses espaços. E, incrivelmente, em um mês, a gente recebe 150 retornos de assistentes sociais que estão atuando como conselheiros de direito nos diversos municípios do estado de São Paulo. Então, isso nos indica que a categoria quer discutir isso, então nós vamos discutir para o ano que vem isso. São algumas das coisas aqui que eu fui elencando para a gente fazer esse momento do que nos prepara, né? Porque esse seminário ele só vai dar o start para aquilo que nos espera, para as lutas que nos esperam, né? E é muito importante que a gente tenha aí esse horizonte. O momento presente, ele exige da gente um exercício de construir na diferença, né? De construir na divergência, de construir unidade onde a gente pensa que não existe unidade, né? Nós estamos nesse momento presente. Nós estamos no momento presente, como o Jefferson lembrou no período da manhã, de ousadia. A perseguição à classe trabalhadora, ela já está aí, colocada, né? E nós sofreremos essa perseguição cada vez mais, né? Semana passada tivemos companheiro perseguido pelo seu direito de fazer greve. Temos companheiros e companheiras perseguidas por defenderem laicidade nos serviços públicos. Temos companheiros e companheiras proibidos de sair dos seus espaços de trabalho para cumprir a agenda do conselho. Temos várias perseguições. Mas essas perseguições não podem, me parecem, né, que não podem colocar a classe trabalhadora num cenário de medo. Pelo contrário, tem que nos colocar num cenário de coragem, tem que nos colocar num cenário de ousadia. Temos que ter a capacidade de transformar as perseguições e os medos em disposição de luta. Temos que ter essa capacidade de nos desprender dos nossos projetos individuais para os projetos coletivos. Senão, estaremos todas e todas fadados a receber de graça todas essas atrocidades que temos vivido ao longo dos anos. É claro que as contrarreformas, elas são muito difíceis da gente encarar, né? O poder político ainda está nas mãos da burguesia. Mas é necessário que a gente faça resistência e que a gente faça um papo reto, né, Débora, para dizer que essas contrarreformas, elas estão aqui, mas elas encontram resistência. Elas encontram os companheiros e companheiras aguerridos e aguerridas nas ruas, nas lutas, nas defesas dos atendimentos que fazemos, na defesa da vida dos adolescentes que procuram os nossos serviços porque estão ameaçados de morte. Quando a gente tem estratégias diversas, né, e utiliza de todo o arcabouço da nossa categoria profissional para fazer a defesa de direitos humanos, a gente está mandando um papo reto para essa sociedade de dizer aqui tem resistência. E essas reformas vão encontrar isso e vão encontrar disposição para a nossa luta. Então, quero terminar aqui a fala só dizendo que o momento presente nos exige unidade, nos exige aprender a construir na divergência, nos exige ousadia, nos exige coragem, nos exige disposição para a luta e resistir nesses 2 dias dessa pauta que pode parecer, talvez, não muito atrativa para o coletivo da categoria, mas que estamos saindo daqui com essa tarefa, né, de fazer o debate de direitos humanos numa perspectiva de classe.
é fundamental para mostrar também de que lado estamos, que classe pertencemos e qual é a trilha de luta que a gente vai se colocar nessa caminhada. Então, termino por aqui dizendo que foi muito bom a gente poder ter esses momentos aqui, com todas as dificuldades que tivemos, né, que surgiu desde de conseguir um espaço para fazer o evento e de lidar com um calendário do conjunto que nos impõe datas e datas e datas e ter que articular várias coisas. Com todas essas dificuldades, quero terminar aqui dizendo que valeu a pena estar com vocês aqui 2 dias, somando e repondo, né, as nossas energias não para dentro do serviço social, mas para dentro e para fora, a gente construir uma agenda de luta que, de fato, atenda os interesses da classe trabalhadora e que enfrente essa realidade tão adversa que temos vivido. Então, é uma grande satisfação estar aqui, ao lado da Nazaré e da Débora, quem mais uma vez eu agradeço. E quero dizer que bora lá, que temos muito trabalho para fazer, né? Então, obrigada. Eu quero agradecer a presença de todos e todas, né? E agora eu vou esquecer um pouquinho minha formação em especialista em literatura, com aquelas poesias trabalhadas. Vou chamar um pouco meu sangue nordestino para fazer um versinho de finalização. Terminamos esse embate. Vocês viram como é, com Débora, mãe lutadora, e a companheira Nazaré. A quem hoje esteve aqui, o CRES São Paulo agradece, na fala de Kelly Guerreira, trilhando uma luta séria com consciência de classe. Obrigado para todo mundo, uma boa reflexão, e agora o Bira vai sortear alguns brindes para todo o pessoal.